Ô, Sara, você concorda que depois da participação do Lula ontem, também houve uma mudança nesse xadrez que inclui também uma percepção da força do Brasil, é, inclusive para negociar eventualmente um cessar-fogo na Ucrânia? O Zelensky passa a enxergar o Lula de um jeito menos. O próprio Lula reconheceu de quem não queria conversar. O Trump, se tiver essa reunião, acaba empoderando também o Lula. Enfim, isso mexe com todo um cenário que não se restringe só à relação entre Estados Unidos e Brasil também. O Lula passa a ter mais carta na manga como Verdade. negociador de um cessar-fogo eventual até na Ucrânia. Faz sentido? Faz todo sentido, Kiko. Acho que sua análise tem muita relevância. Agora, eu acho que é o seguinte, Kiko, como um amigo meu espanhol falou, nós brasileiros temos que parar de dar relevância ao cenário internacional apenas quando Lula é um ator. Nós temos que começar a olhar para o mundo de uma forma mais ampla, menos autorreferencial, né, e Boa. entender todas as forças que movem. O Lula é um grande ator, mas ele não é o único ator. Né? O Lula é uma grande liderança política, mas não é a única liderança política. E acho que nós temos uma autoimagem distorcida, que oscila entre não ter importância nenhuma e ter toda a importância do mundo. E aí eu acho que Verdade. falta Ou é campeão mundial ou é o cocô do cavalo do bandido, é verdade. isso, É. isso. E não é assim que funciona a geopolítica. Sim, eu acho que para o Lula foi um ganho enorme. Primeiro, quando um presidente americano menciona o Brasil e um presidente brasileiro por nome na Assembleia Geral da ONU. Ele mesmo há pouco estava barrando a entrada dos brasileiros nessa própria Assembleia. Né? Então, ele, o Trump, colocou o Brasil num lugar muito importante, colocou o presidente Lula num lugar muito importante com a fala dele ali, muito importante. E o Lula está sabendo capitalizar isso, pelo menos domesticamente, sem dúvida alguma. Vamos ver. E acho que no âmbito internacional o Lula é até melhor do que no âmbito doméstico. Eu acho que ele joga mais livre ali. E ele não tem um Congresso Nacional, né, Kiko? Ele não tem um Congresso Nacional como o nosso, barrando e dificultando tudo. Então, ali eu vejo o Lula muito mais livre e muito mais expressivo no cenário internacional, mas eu estou absolutamente de acordo com isso que você está falando. Engraçado, eu sou uma das pessoas que menos gostou do discurso do Lula ontem. Do discurso anteontem, na ONU. Anteontem. Foi anteontem, né? Agora me É. deu branco. Mas pode falar. Você não gostou por quê? Diga lá. Não, eu acho que tem partes muito importantes do discurso. O Lula está ficando mais ousado, né? Ele tocou em temas muito importantes, que é a questão do navio da Venezuela. Essa questão do navio da Venezuela, ela não é marginal, Kiko. Ela faz parte da grande estratégia do MAGA para a América Latina. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás, o Trump coloca uma ordem para caracterizar 8 organizações, cartéis criminosos, como terroristas. O que isso implica? Isso implica que agora ele pode falar que essas são organizações transnacionais e justificar a extraterritorialidade americana de armas, inclusive, invadir esses países. Os cartéis eram México, Venezuela e El Salvador. Mas tem uma outra coisa. Ele pode usar uma lei de 1700, que é o Alien Act. Com esse Alien Act, ele pode declarar que qualquer cidadão mexicano, qualquer cidadão do El Salvador, qualquer cidadão da Venezuela é um inimigo do Estado americano e pode deportar essas pessoas sem nenhum devido processo legal, pode prender, pode matar. E esse navio da Venezuela cabe nesse plano MAGA do guerra às drogas, de criminalizar a nacionalidade alheia. É muito grave, Kiko, essa questão. Então, quando ele está falando ali da Venezuela, ele não está sendo nada acidental, ele entendeu a pressão do Trump e do Congresso brasileiro de não poder colocar o PCC como uma organização terrorista, porque nós estaríamos enquadrando nisso
nós estaríamos enquadrando numa ordem executiva do Departamento de Estado americano, falando que aquele Zé Mané ali do Brasil parece ter envolvimento com o PCC, mata ele. Olha, na Amazônia tem o PCC, vamos entrar na Amazônia, porque isso é um problema de segurança nacional americano. Então, isso é uma questão de segurança e soberania nacional para o Brasil. Nós tivemos o Trump desclassificando a Colômbia. O que significa essa desclassificação? Significa assim, Colômbia, não vamos trabalhar com vocês porque vocês não sabem combater a guerra às drogas, o que é uma mentira, porque no governo do Duque, o Duque tinha até patrocínio de cartel. E não apenas isso, o governo do Petro diminuiu incrivelmente a questão de drogas. E como o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, falou, Donald Trump, faça seu dever de casa. O seu país, a primeira causa-morte é fentanil, que é produzido no seu país e que é distribuído no seu país. Primeira causa-morte. É uma droga, né? E fora os opioides, que nos Estados Unidos, que também causa isso. Então, achei que sobre esse aspecto o discurso do Lula é brilhante. Ele ter mencionado a questão do PCC, achei ela muito importante também. E ele, claro, as falas são curtas, elas são statements, elas não são tão explicativas. Mas, por outro lado, o Lula engaja na causa palestina da maneira mais equivocada possível, apesar dele ter a coragem de chamar de genocídio, que é algo que tem que ser realmente chamado por esse nome, e ele teve essa coragem, a maioria dos líderes não tiveram. Ele quer classificar o Hamas como terrorista. Isso não é uma classificação brasileira, isso não é uma classificação da ONU, isso é uma classificação americana e uma classificação britânica. Por quê? Porque os dois ali têm digamos, a autoridade palestina ali, o que é? É uma partilha. Deixa eu voltar. Quando o Lula fala que o Hamas é uma organização terrorista, ele está se alinhando com a narrativa europeia. A narrativa europeia é o seguinte: só reconheceremos o Estado palestino se o Hamas sair fora dessa história. Em outro caso, nós não reconheceremos. Em outro caso, nós vamos continuar deixando que Israel controle a totalidade do ar, da terra e dos mares. Porque foi isso que Israel fez em 2007, quando Hamas ganha uma eleição com o próprio aval da Casa Branca. Essa eleição foi controlada pela Casa Branca. Então, assim, é uma contradição em termos. Eu aceito a sua soberania, mas se eu definir o seu governo. Essa é a narrativa europeia, que isso foi até um texto, né, Pedro? Se eu puder colocar aqui para os nossos leitores, para que as pessoas entendam o que foi a declaração dos países europeus pela liberdade da Palestina. Então, eu acho absolutamente problemático que o presidente Lula use essa expressão europeia para qualificar o Hamas. Se você for ver outras expressões, África do Sul, o próprio rei da Jordânia, que mais ajuda do que atrapalha, né, que deve sentir ali da casa dele o cheiro das crianças palestinas mortas e é incapaz de barrar um único míssil de Israel, né, apesar de ter exército. Então, Kiko, eu acho que, assim, falar pela Palestina hoje, falar contra o genocídio, é aplicar sanções a Israel. É isso que é a verdadeira... e deixar que os palestinos se autodeterminem. É simplesmente que eles não sejam atacados. Nós não temos que determinar por ninguém. Eu não tenho que falar como o Sudão tem que se governar, como a Palestina tem que se governar, como o brasileiro tem que votar. Isso é colonialismo. Isso nada mais é do que a partilha de uma terra arrasada, que é a Palestina. Isso é a partilha europeia. É a continuidade que eles vão dar através da PA, que é a autoridade palestina. Então, eu achei que isso foi um erro absurdo do Lula, ter falado isso, e eu não sei, assim, eu vou dizer para você, se eu fosse palestina, eu ia querer o Hamas, eu com certeza não queria o Hamas. O Hamas é uma dissidência teocrática, mas eu não sou palestina, eu não tenho o direito de falar como os palestinos vão se defender. E mais, não existe só o Hamas, existem pelo menos 12 outros da verdadeira resistência de libertação da Palestina. Isso é enterrar a libertação palestina. E se não fosse eles, que eu não sei se haveria um palestino vivo hoje. Eu não sei. Da mesma forma que estigmatizaram o Mandela e a ANL, como, eu não sei como é em português, ANL, como terroristas, entendeu?
E a própria ONU reconhece, artigo 51, se você está sob colonização, você tem direito à resistência armada, é o que te resta. É o que te resta. Se alguém entrar na sua casa, Kiko, com uma arma, eu vou pedir para você defender como? Eu vou pedir para você sucumbir? Não é assim que funciona o direito de defesa, né? Então, acho que isso foi um erro dramático do presidente Lula. Eu achei que, por exemplo, o discurso do Petro foi muito mais incisivo. Tudo bem, a gente tem que ver que o Petro não pode se reeleger, né? É o último ano dele. O Lula quer se reeleger, mas eu achei que aí eu não sei se foi por cálculo, eu não sei se foi por acordo, ou se foi simplesmente por uma falta de entendimento de entrar na narrativa europeia da partilha da Palestina, da partilha colonial, do que resta dos escombros, dos corpos, do sangue correndo nas ruas da Palestina.